a Deus. Você pode se colocar de pé. Seja muito bem-vindo nesse lugar. Estamos mais uma vez aqui reunidos na Degrautal para cultuar o nosso Deus. Lembrando também aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nessa noite eu convoco a você a tirar um tempo de qualidade com o Senhor, a trazer os teus pensamentos cativos a Ele, esquecendo tudo aquilo que nós fizemos no dia de hoje, nessa semana, e trazendo nossa atenção para esse momento. Quero te convidar, vamos orar comigo essa noite? Senhor Deus, Papai do céu, nós queremos conversar um pouquinho contigo nesta noite, clamar a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre nossas famílias. Queremos te pedir perdão por tudo aquilo que nós temos feito que tem te desagradado e por aquilo que nós temos deixado de fazer, Senhor. Queremos, Pai, que tu nos traga a memória aquilo que nós temos feito, tem afastado teu Espírito de nós, e tem entristecido teu Espírito, para que nós possamos te pedir perdão e nos achegar nesta noite com vestes brancas de adoração na tua presença, para que nós possamos declarar nosso amor a ti, Deus. Oh Deus, obrigado por mais um dia em tua casa, mais um dia em tua presença. Mais vale um dia em tua presença do que 1000 em qualquer lugar deste mundo. Obrigado, Deus, porque nós não merecemos a tua presença, a tua casa, mas mesmo assim, pela tua misericórdia, nos permitiste estar aqui nesta noite. Em nome de Jesus te agradecemos e clamamos que venha o teu reino, que a tua atmosfera do céu se instale nesta casa, nesta noite, em nossos corações, e nós possamos sentir um pouquinho a atmosfera do céu, imaginarmos como será quando convivermos na glória contigo. Que nós possamos sentir nesta noite um cantinho do céu desta casa, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Venha o teu reino.
Senhor. É maravilhoso nós podermos compartilhar essa unção que vem do céu, sermos curados, tocados, impactados. Mas muitas vezes durante a semana, quando nós ficamos longe da casa do Senhor, imersos no nosso mundo, trabalho, família, muitas coisas, o inimigo muitas vezes sopra algumas coisas no nosso ouvido, querendo dizer que nós não somos ninguém, nós não somos nada, que nós já erramos tanto. Ele fica dizendo muitas vezes: quem é você para ir na igreja? Para de ir, inclusive, nem deveria estar lá. Mas eu quero te falar da parte do Senhor. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um hospital onde todos nós nos achegamos porque temos necessidades, porque nós precisamos estar aqui. E nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. E por isso nós não saímos daqui. Nós vamos ser curados, restaurados e vamos ajudando a cuidar daqueles que vão chegando. Isso não quer dizer que nós não vamos errar mais, mas quer dizer que nós tendemos a errar menos, cada vez menos, porque nós vamos passando tempo na presença do Senhor. E você é aquilo que o Senhor diz que você é: escolhido, especial, único. O Senhor já te chamava pelo nome no ventre da tua mãe. O Senhor já tinha no coração dele sonhos para você, para mim. E você não está aqui nesta noite por acaso. O Senhor colocou no teu coração a vontade de vir aqui e adorar, porque Ele tem coisas que Ele quer entregar para você, só para você. O Espírito Santo já está te dizendo agora que você é especial, e que o Senhor tem coisas que você tem que fazer, que Ele te entregou. Ah, querido, você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é, e não aquilo que o inimigo vem soprando nos teus ouvidos. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus
mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estava fazendo uma pesquisa agora aqui sentado, pesquisando o que era gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é uma forma que o Senhor criou de colher de nós aquilo que nós não sabemos declarar, expressar. Então o Espírito Santo se conecta com o nosso espírito, e através de gemidos inexprimíveis nós vamos entregando aquilo que nós não sabemos que precisamos, que desejamos. O perdão a Deus, muitas vezes nós falamos, mas muitas vezes não damos a ênfase necessária. Os pecados que esquecemos de falar, de confessar. E quando o nosso assunto com o Senhor teoricamente termina, mas nós continuamos na presença dEle em espírito, aí então há um fenômeno da parte do Senhor, onde nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, e ali Ele vem colher de nós as verdades que nós não sabemos e não conseguimos expressar, porque a nossa linguagem, a nossa mente é ínfima, pequenina. Você está entendendo, querido? É por isso que muitas vezes nós cantamos uma canção, como nós vamos cantar agora, em que nós não falamos sequer uma palavra, mas parece que o nosso coração está sendo torcido e saindo dele verdades da parte do Senhor. Por isso eu te convido nessa hora, nós vamos falar
noite, os nossos irmãos que estão acompanhando através da live, meu boa noite. Quero fazer uma oração contigo antes de iniciarmos a mensagem desta noite. Feche os teus olhos um instante, coloca o teu coração diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo fale comigo nesta noite, que o teu Espírito Santo ministre ao meu coração aquilo que está no coração do Pai. Senhor, nós queremos nos colocar em tua presença nesta noite, queremos orar, meu Deus, clamando que o teu Espírito Santo nos conduza neste momento, Senhor Deus. Te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, e rendemos o nosso coração diante de ti, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, nos mova de lugar, que a tua palavra, Senhor Deus, nos desafie a crescermos a cada vez mais, Senhor, a trilharmos uma caminhada de crescimento espiritual na tua presença, a cada dia melhor, Senhor Deus. Ensina-nos, nos guia, Pai, através da tua palavra, nos conduz a um caminho, Senhor Deus, na tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, orando e te agradecendo por este momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero fazer um pedido para você. Nós estamos com algumas famílias da igreja. Eu contei, se eu não me engano, 4 famílias. Algumas estão com Covid confirmado, estão diagnosticadas com Covid, e outras estão com suspeita, né? Então, nas tuas orações, você esteja orando por essas pessoas, pelas famílias da igreja. Eu não vou ficar dando nome aqui, mas ore pelas famílias da igreja, que Deus esteja cobrindo as famílias da igreja, né? Essas pessoas já estiveram consultando, estão isoladas para não contaminar outras pessoas e não estão hoje, né? Me avisaram que não estão hoje por causa disso. Inclusive a nossa faz tudo aqui, que cuida da parte de multimídia, né? Então esteja orando pela vida deles e abençoando, amém? Então vamos lá, este mês nós estamos falando sobre o amor de Deus. E o amor de Deus nós demonstramos em atitudes práticas, amém? Nós precisamos demonstrar o amor de Deus em atitudes práticas. E nós todo ano a gente faz um bazar beneficente na igreja, né? E este ano nós vamos fazer de novo, exatamente nesse mês. Quando nós falamos de amor pelas pessoas, nós falamos do amor de Deus pelas pessoas, por mim, por você e por todos que estão aí. E nós vamos fazer esse bazar para abençoar a vida das pessoas, doar roupas para as pessoas, calçados, que são doações da igreja, são doações de pessoas que não são da igreja, né? Muitas pessoas que não são da igreja mandam doações para a gente estar abençoando as pessoas que estão passando por dificuldades. E aí, como nós estamos essa semana aí no bazar, nós e a pastora fomos convidados. Amanhã a gente vai estar na rádio aqui na Flor do Gravatá. Nós vamos estar numa entrevista falando sobre esse projeto da igreja, sobre o celeiro do amor, sobre a doação de roupa, calçado, sobre os alimentos que cada um de nós doa na ceia, né? No celeiro do amor a gente traz o alimento, a gente monta as cestas básicas para abençoar aquelas famílias que passam por dificuldades. E amanhã nós somos convidados a estar lá falando sobre isso, falando sobre essa parte do amor, porque o amor, 10h30, né? Às 10h30 nós estaremos lá na rádio, falando sobre esse amor de Deus, que é um amor prático. Não adianta eu ir visitar uma pessoa que está precisando de um alimento, por exemplo, e chegar lá e falar assim: olha, eu vou orar por você e Deus vai mandar provisão. Não, se você foi lá, Deus já te mandou lá para levar alguma coisa para alimentar aquela família. E é o que nós fazemos com as doações que vocês trazem, né? Se você souber alguém que está precisando, nós temos no celeiro do amor algumas, Deus nos abençoou grandemente. Nós temos algumas cestas básicas montadas para estar abençoando as famílias. Então nós vamos estar falando exatamente deste amor na rádio amanhã. Então nós vamos falar novamente sobre este amor, um amor abençoador, um amor que abençoa. Eu tenho conversado nas últimas semanas sobre esse amor de Deus, porque o amor de Deus é a essência de quem Deus é. Desde a salvação, a gente teve um tempo que a gente falava muito do inferno, e a gente precisa falar do inferno, porque quem não for salvo vai para o inferno. Mas nós precisamos falar do amor de Deus, que é tão grande, que Ele deu o Filho dele para nos livrar de uma condenação. Então é muito mais leve, é muito mais amoroso eu falar desse amor tão grande, um amor que se entrega, um amor que se doa, e
Então Deus é essa essência do amor. Deus é amor. E a palavra dele fala que Deus é amor. Lembra que no primeiro culto nós vemos um texto lá de Paulo de Coríntios que fala que ainda que eu fale, ainda que eu profetize, ainda que eu ore em línguas, ainda que eu fale a língua dos anjos, tudo isso não tem serventia alguma se não existir amor. Amém? O amor de Deus é a base de tudo. Jesus, quando ele foi perguntado sobre quais eram os grandes mandamentos, qual foi a resposta dele? Ele falou: primeiro mandamento: ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com tudo que você puder, você ame a Deus. E o segundo maior mandamento é: ame ao seu irmão como a você mesmo. Ame o próximo como a você mesmo. Ou seja, Deus é amor, a essência de quem Deus é o amor, e toda a lei de Deus está baseada no quê? No amor. Se nós amamos a Deus, nós não pecamos contra Deus. Se nós amamos o próximo, nós não ferimos e não prejudicamos o próximo. Amém? Então nós vamos falar sobre isso, né? Se você olhar para Jesus sendo quem ele era aqui na terra, ele não precisava se esforçar para amar as pessoas. Ele não precisou se esforçar para amar aqueles que Deus tinha colocado junto dele. Ele simplesmente amava porque ele também era amor. Deus não ordena que a gente faça algo que seja impossível para a gente. Quando Deus fala que nós temos que amar o próximo, isso não é impossível. Quando Deus fala que nós temos que amar a Deus e amar o próximo, isso não é impossível. Deus fala algo que é totalmente possível para eu e para você. Porque Deus nos criou para sermos o fruto do amor dele. Nós somos o fruto do amor de Deus, e nós somos criados para reproduzir esse amor na vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Então vamos lá. Amor abençoador. Pegue lá Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos 12, 9. Vamos entrar na nossa mensagem. Romanos capítulo 12, verso 9. Amém? Achamos? Nós estamos com um problema técnico na mesa, então vamos conseguir pôr lá. Vamos lá então, se você abriu aí, leia comigo. Não finjam apenas amar os outros, amem realmente. Uma tradução mais antiga, essa aqui é uma linguagem mais atual, uma linguagem de hoje. A tradução mais antiga diz assim, aqui diz assim: não finjam amar aos outros. A tradução mais antiga diz assim, ó, que o seu amor não seja um amor fingido. Ou seja, o amor abençoador começa por isso. Um amor abençoador é um amor que não é fingido, é um amor que a gente não finge amar, a gente simplesmente ama como Jesus amava. Amém? A vida se resume em aprender a amar. Nós vamos hoje, nessa mensagem, nós vamos aprender a avançar nessa questão do amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vamos continuar essa caminhada falando do amor, né? Como eu falei no início, o amor ele precisa de atitudes práticas, ele precisa de... Não adianta eu falar que eu amo se eu não demonstro atitudes práticas que eu amo. Amém? Para viver um amor que abençoa na prática, você precisa amar a todas as pessoas, mas você precisa lembrar que algumas pessoas vão te decepcionar no meio do caminho. Você vai confiar em pessoas, você vai amar pessoas que vão te decepcionar na caminhada. Então, esse amor de Deus, ele supera a decepção, ele supera a frustração com as pessoas. A gente ama porque Deus nos ama e porque Deus nos dá uma ordem para amar, mas a gente não espera a reciprocidade desse amor, a gente não espera o retorno desse amor. A gente tem algumas pessoas que vão retornar, mas tem algumas pessoas que vão nos decepcionar na caminhada. E te digo mais, tem pessoas que vão te decepcionar ao ponto de te abandonar e nunca mais voltar a falar contigo. Não importa o amor que você deu, algumas pessoas vão virar as costas para você. Algumas pessoas,
quando eu comecei lá atrás, eu falei que uma questão, uma prática normal ou uma qualidade da pessoa ingrata é que ela sofre de amnésia, né? Ela esquece tudo que você fez. Uma pessoa ingrata, ela esquece tudo que você fez, porque ela sofre de amnésia, ela não se lembra de nada. Você pode beneficiar ela uma vida toda. Tem uma historinha de um rei, né? Eu vou contar essa história bem rapidinho. O rei, ele tinha um servo dele, que servia ele há mais de 30 anos. E de repente, esse servo fez algo de errado e o rei condenou esse servo à morte. E a morte era como? Esse rei, ele tinha alguns cães muito bravos, e ele tinha como se fosse uma jaula ali, um cercado, onde esses cães ficavam. E toda pessoa que era condenada pelo rei era jogada dentro dessa jaula, para que esses cães devorassem a pessoa e matassem. E quando esse homem que serviu o rei lá 30, 40 anos, servindo o rei, foi condenado à morte, ele pediu para o rei dar uma última oportunidade para ele antes dele ser executado. E aí o rei pediu para ele qual seria o pedido dele, o último pedido. Ele falou assim: me deixe alimentar os cães que vão me matar por uma semana. E durante uma semana o rei permitiu que ele alimentasse aqueles cães. Quando terminou aquela semana, o rei mandou que eles fossem lançados naquele ambiente que os cães estavam. E os cães não tocaram ele, para surpresa do rei. E aí ele tirou uma lição para o rei. Ele falou: o ser humano, você pode servir 40 anos, se você fizer uma coisa de errado, ele vai se esquecer de tudo que você fez e vai ter condenado. Mas os cães, você serve uma semana e eles vão ser fiéis para o resto da vida. Entende? Muitas vezes nós vamos nos decepcionar na nossa caminhada, pessoas vão nos frustrar, mas nós não podemos viver de acordo com as frustrações que essas pessoas causaram. As pessoas que você mais ama, as que estão mais perto de você, aquelas que estão mais longe, não importa, elas vão, em um momento da tua caminhada, elas vão te decepcionar. Eu tenho uma frase que o pastor Lini, que é o nosso pastor presidente nacional hoje, na época eu era pastor da igreja onde eu morava, em Rio de Janeiro, e eu era discípulo dele, eu fazia discipulado com ele, toda segunda-feira a gente tinha discipulado. E ele falava algo interessante, ele falava assim: a pessoa que vai te trair é a pessoa que põe a mão no prato contigo. Foi assim com Jesus. Judas botava a mão no prato para comer e traiu ele. Então, o que ele queria dizer com isso? Que a gente não pode confiar nas pessoas? Não, nós devemos confiar, nós devemos amar as pessoas incondicionalmente, mas não nos surpreender se alguma pessoa dessa nos decepcionar na caminhada. O amor supera essa decepção. Amém? Eu vou falar de alguns tipos de pessoas que são difíceis de amar. Tem pessoas que é difícil de amar, não tem? Tem alguns tipos de pessoas que são particularmente difíceis de amar. E um tipo de pessoa difícil de amar são os difíceis. A pessoa difícil é irresponsável, acaba sempre deixando sua parte de trabalho para os outros, são imaturos, não dizem um por favor ou muito obrigado, são inconstantes, são ásperos nas respostas, estão sempre prontos para revidar, são folgados e sem noção. Esses são os difíceis. Pensa nos caras difíceis para a gente lidar. Essas são as qualidades das pessoas difíceis. E os exigentes? Vamos ver os exigentes, que também são difíceis de amar. O exigente pedem por muitas coisas, nunca estão satisfeitos, sempre estão cobrando alguma coisa, são agressivos, insistentes e teimosos, são egocêntricos e geralmente perfeccionistas, só conseguem ver as coisas sendo feitas do seu jeito e humilham as pessoas. Esses são os exigentes. E os que nos decepcionam? Deixam você para baixo, prometem e não cumprem, falam que vão ajudar e não aparecem, quebram promessas, são uma belezinha, bem intencionados, mas sempre decepcionam e traem com suas desculpas. Eu passei por algumas situações desses aqui, interessantes. Essas pessoas que sofreram traumas terríveis, traumas gravíssimos, foram para a UTI, nós passamos
Teve pessoas que eu passei 15 dias na porta da UTI orando todos os dias. E quando essa pessoa conseguiu se levantar da cama, ela falou assim: de hoje em diante eu vou viver para servir o Senhor lado a lado contigo, pastor. E eu olhei e eu não acreditei. Nenhum momento eu acreditei nisso. Mas eu gerei uma expectativa, porque talvez a pessoa cumprisse com isso. Primeira oportunidade, rapou o pé. Essas são as pessoas que nos decepcionam, são as pessoas que deixam você para baixo, não cumprem o que combinam, prometem, mas não vão fazer, falam que vão ajudar, mas não aparece na hora de ajuda, e é bem assim, é bem desse jeito. Sempre vão dar uma desculpa para a traição. Infelizmente é assim. E vamos ver os destrutivos. Os destrutivos que machucam intencionalmente. Sabe aquela pessoa que faz de propósito para te machucar, para te ferir, para te magoar, falar alguma coisa para te provocar? Esses são os destrutivos. São perigosos, querem realmente te destruir, te odeiam e te perseguem, te ridicularizam e tem prazer em te ver desmoralizado. Eu costumo dizer que esses destrutivos aqui são os fofoqueiros. São aqueles que na tua frente eles te amam, eles te abraçam, te passam a mão no cabelo, mas se você olhar bem nas tuas costas tem um punhal. É mais ou menos assim que funciona. Mas e daí, pastor? Deus nos mandou amar a todos. Não é por isso que eu preciso deixar de amar essas pessoas. Amém? São pessoas difíceis? São. Mas Deus nos manda amar a todos. A questão é que, enquanto nos lembramos de muitas dessas pessoas que agem dessa forma, algumas dessas qualidades estão em nós. Não vou dizer de todas, mas uma ou outra sempre a gente tem. Então a gente precisa estar atento a como nós agimos. Amém? Como o amor abençoa as pessoas, mesmo nesses casos? Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. 1 Coríntios 13, 5. Amém? Chama? Não conseguiu orar? Conseguiu? Está com má vontade. 1 Coríntios 13, 5. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Ou seja, como que você vai amar esses 4 tipos de pessoas que eu falei? Não sendo grosseiro, nem egoísta, não ficando irritado com essas pessoas, guardando o coração, nem guarda mágoas. O livro de Provérbios fala assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, quando dele procede as saídas da vida. Se você não guardar o teu coração e você conviver com pessoas que são destrutivas, que são difíceis, você não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque você vai ficar mal. Se você não guardar o teu coração, você acaba, muitas pessoas acabam entrando numa depressão profunda, acabam se desviando, saindo da igreja, acabam indo embora porque não suportam. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos as pessoas difíceis. Amém? Nós precisamos ser as pessoas fáceis, não as difíceis. Mas nós não estamos livres de pessoas difíceis no nosso caminho. O amor não é grosseiro. Vamos lá. Se o amor não é grosseiro, então o primeiro conselho para você: seja cuidadoso além da sinceridade. Seja cuidadoso. Provérbios 16, 12. Provérbios 16, 12 diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Ou seja, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter cuidado, ser cuidadoso. Esses dias eu citei um texto de Provérbios que fala assim que de boca fechada até os tolos passam por sábios. É mais ou menos isso. Se a gente for cuidadoso, talvez a gente seja tolo naquela área que a gente quer falar, mas se a gente for cuidadoso e a gente fechar a boca e não falar, a gente pode edificar em vez de prejudicar. Então nós precisamos ser cuidadosos além da sinceridade. Ser sincero, sim,
mas o cuidado com as pessoas, o cuidado com o que nós vamos falar. Quem é sábio não tem que ficar pedindo desculpas toda hora. Não que seja errado você pedir desculpas, amém? Eu não tenho problema nenhum de perdão se eu errei e a pessoa chegava e falava assim: você errou aqui, e eu olhava e realmente eu errei, eu peço perdão, sem problema nenhum. A gente não pode ser tão orgulhoso a ponto de não reconhecer o nosso erro e não pedir perdão. Porque às vezes a gente é tão orgulhoso, né? Eu lembro que o pastor amigo nosso falava assim: eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Era uma brincadeira que ele fazia, mas às vezes a gente age assim, né? A gente é tão orgulhoso que a gente não reconhece os nossos erros, a gente não pede perdão, a gente não conserta, e aí a gente vai viver a vida toda desse jeito. Provérbios 18:13, pegue lá, Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Olha só, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Eu confesso a você que eu já li a Bíblia um monte de vezes e eu não tinha prestado atenção nesse texto, mas é uma verdade. Se você responde antes de ouvir as pessoas, você mostra que você é tolo e acaba passando vergonha, porque você vai responder algo que não precisaria responder algo que não é o que a pessoa está falando às vezes. Então a gente precisa tomar cuidado. E aqui existe uma coisa que as pessoas confundem. Muitas vezes a gente confunde sinceridade e autenticidade com grosseria. Muitas pessoas confundem sinceridade e autenticidade com grosseria. É o famoso super sincero. Não, eu sou assim, que eu falo mesmo. Só pensa em si mesmo. É intolerante. Só é tolerante consigo mesmo. Se falar alguma coisa para a pessoa, se ofende. Mas aí ofende os outros. Isso é falta de tolerância. Ele é tolerante consigo mesmo, mas é muito rápido para julgar os outros e para rebaixar os outros, para ridicularizar o que o outro falou. Por isso nós precisamos ser sábios. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Super sinceridade não existe, existe grosseria. A palavra de Deus diz que nós precisamos responder a todos com amor. Amém? A verdade precisa ser falada, mas a verdade precisa ser falada em amor. Uma verdade sem amor, ela causa prejuízo, ela mata as pessoas. Se você não tiver amor nas suas palavras e você falar algo para alguém que não esteja coberta do amor de Deus, você vai matar alguém, você vai expulsar alguém da tua vida. Por quê? Porque você não teve sabedoria, você falou com grosseria. Não existe super sincero, existe super grosseiro. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou um colérico daqueles que eu dava com os dois pés, não me interessava quem estava na minha frente. Mas eu tenho 20 anos em tratamento, 20 anos deixando Deus tratar, e às vezes até hoje, algumas coisas fervem, e eu olho e falo assim: se eu responder, eu vou entrar no mesmo nível. Então às vezes eu prefiro engolir seco, ficar roxo e não responder. Por quê? Porque o prejuízo vai ser muito menor se eu não falar nada do que se eu falar alguma coisa. E como eu falei, eu sou um colérico, gente. Vocês não me conheceram antigamente. Para eu sair na briga, para sair no soco, era 2 toques. E aí eu me converti, aí eu entendi que eu preciso engolir o sapo para não precisar beber a lagoa. Glória a Deus. Algumas coisas a gente precisa passar. Se Deus manda amar, eu tenho que amar ao ponto de estar disposto a engolir sapo. Se eu não engolir o sapo, eu vou passar a beber a lagoa. E a lagoa é mais difícil de engolir. Uma forma muito comum de grosseria é não escutar as pessoas. Aí conversar com a pessoa e interromper a pessoa no meio da conversa e não parar para ouvir a pessoa. E se a gente não cuidar, a gente faz muito isso. A gente interrompe no meio da conversa. Eu sou sincero, eu sou muito sincero. Eu sou uma pessoa que eu gosto de evangelismo. Eu estava conversando com o Maicon antes do culto ali, com a esposa dele,
Nós estávamos conversando que eu estou me aproximando de um casal, muito, assim, se vier, vai ser muito bênção. Mas eu peguei uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho e 2 vezes que eu conversei, eu já preguei para ele. E já convidei ele para jogar bola comigo, ele já marcou de jogar futebol. Daqui a pouco ele vai jogar futebol, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. Mas esse é o meu chamado. O meu chamado é, assim, ó, eu me ferve o coração, eu ir lá buscar alguém que nunca ouviu do Evangelho e trazer para a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho, assim, o dom do aconselhamento. Quem era do tempo do pastor Jair aqui? Vocês lembram como o pastor Jair era um paizão? O pastor Jair é aquele paizão. Se precisasse ficar 2 dias sentado com o tipo de ouvido, ele ficava. E não que eu não possa ouvir, amém? Às vezes eu tiro um tempo, eu ouço, eu aconselho e tal. Mas esse não é o meu forte. Se você colocar diante de mim uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, num aconselhamento, eu falo para você, fica com o aconselhamento, eu vou evangelizar. Entende? O meu forte é o evangelismo. Eu gosto mais do evangelismo. Não gosto tanto do aconselhamento, mas a gente faz também, porque a função pastoral precisa fazer. Mas entende qual é a diferença? Um puxa para lá e o outro puxa para cá. A gente tem que fazer os dois para ter um equilíbrio. Amém? Mas aí no aconselhamento também o problema é de não ouvir. Então eu tive que me policiar muito, porque eu sentava para ouvir alguém e eu queria dar a resposta antes da pessoa terminar de contar a história. E como eu sou um bom colérico, eu vou direto ao ponto, eu não fico fazendo rodeio. Né? E aí você às vezes senta com um melancólico pneumático e ele vai contar a história da vida inteira dele até chegar no ponto que ele quer chegar. E aí o colérico tem que ter paciência, se não tiver paciência vai ser grosso, vai responder mal e vai ofender. E foi para mim, foi uma escola isso. Eu falo pelo meu temperamento, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, vai, olha, acabou. E aí a gente acaba sendo grosso. Estou falando porque esse é o meu testemunho. Muitas vezes eu fui grosso. E às vezes agora eu paro para lembrar de obreiros que caminharam. Quando eu estava chegando na igreja lá atrás, que eu não era nem obreiro da igreja, eu estava chegando. E às vezes eu falei coisas que eu não deveria ter falado. E aí hoje eu paro e penso, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Mas já falei. Entende? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O super sincero sempre acaba ofendendo alguém. Por quê? Porque não é super sincero. Você acaba sendo grosso em algumas coisas. Tem horas que a verdade precisa ser falada? Sim. A verdade precisa ser falada. Mas a verdade é em amor. Deus nos ama. Deus nos mandou amar as pessoas. Então, quando nós falamos a verdade em amor, você vai edificar a vida da pessoa e não matar a pessoa. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, 31 e 32. Vamos ver lá. Efésios 4, 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Não precisa explicar o texto. O texto está autoexplicativo, né? Tudo que nós precisamos se livrar da amargura, da indignação, da ira, da calúnia, da gritaria, e aprender a amar, a ser compassivo, a ser perdoador, como Jesus foi conosco. Mateus 7,3. Não estou te chamando, tá, Mateus? Falei de Mateus, ele pulou lá atrás. Brincadeira. Mateus 7,3 diz assim: por que você não repara o cisco que está no seu olho? Aliás, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? O grosseiro é assim, ele olha, ele enxerga o cisco, mas ele não vê a trave no próprio olho. Ele é grosso, ele trata mal, porque ele não consegue perceber o que está atrapalhando a visão dele. Quem não ama é rápido em perceber o erro do outro, mas ele não percebe a sua própria condição. Ele age sempre com precipitação, precipitado no falar, precipitado no agir. Ele é sempre imediato para julgar o seu irmão.
uma historinha. Uma vez um homem conversava com o seu pastor, e ele dizia assim: o meu talento é falar o que vem na minha cabeça abertamente. Eu sou extremamente sincero. É um talento. Deus me fez assim. Deus escolheria isso. Olha a pergunta que ele fez para o pastor. E aí o pastor fez algumas perguntas em volta para ele. Ele falou assim: olha, me responda umas perguntas. Se no final dessas perguntas você continuar pensando nessa forma, você pode falar o que vier à tua cabeça. E aí a primeira pergunta que o pastor fez foi: para que falar? Segunda pergunta: qual é a sua intenção ao falar? Porque se você vai falar algo, você precisa ter uma intenção por trás. A tua intenção é construir ou destruir? É edificar ou humilhar? Terceira pergunta: é para ajudar o outro ou para o meu benefício que eu estou falando? Sabe, tem situações que acontecem na vida da gente, a gente tem muita vontade de se justificar. Mas eu aprendi uma coisa, também com o meu pastor, nosso líder, que ele diz assim: cuida do teu caráter, que Deus cuida da tua reputação. Então tem coisas que eu pensaria em me justificar, porque talvez a pessoa esteja falando algo de mim, do meu ministério, que não seja verdade, mas eu aprendi que nem isso eu preciso responder, porque se eu for falar algo, precisa ser para ajudar o outro, não para me ajudar. Uma outra perguntinha: eu vou abençoar ou vou atrapalhar com o que eu vou falar? Umas perguntas bem interessantes, né? Uma outra pergunta: eu vou incentivar ou desmotivar a pessoa que vai ouvir? E a última pergunta: qual é a melhor forma de dizer o que tenho para dizer? A palavra de Deus diz que a verdade precisa ser falada em amor. A verdade dita com amor, com cuidado, com equilíbrio, ela vai levantar o outro, ela vai pôr para cima o outro, ela vai motivar o outro, ela vai mudar a história do outro, vai construir uma nova história na vida da pessoa quando você fala a verdade em amor. Mesmo que a pessoa não receba bem no momento que você falou, mas a verdade falada em amor, ela vai edificar a vida da pessoa. Agora a verdade falada sem amor, ela vai destruir a vida da pessoa. Segundo, o amor não é egoísta. Seja compreensivo sem exigências perfeccionistas. Filipenses 2, do 5 ao 7, pegue lá. Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Seja compreensivo, sem perfeccionismo. O amor não é egoísta. Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Jesus era Deus, e Ele não se apegou a isso, Ele se desfez da posição de Deus para se tornar servo. Ele humilhou-se a si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo para se tornar servo, por amor a nós. Ele se fez semelhante a nós. Seja compreensivo, sem exigência perfeccionista. Uma das maiores provas do seu caráter é a forma como você trata as pessoas que te servem. Eu vi um testemunho do pastor Tiago Brunet. Quem conhece o pastor Tiago Brunet? Se não conhece, eu aconselho a dar uma olhada nos vídeos dele. Ele contou um testemunho muito interessante que eu acho que cabe aqui. Ele estava no aeroporto com a esposa dele e ia viajar para fora do Brasil. E ele chegou em São Paulo, no aeroporto, e pediu um café, uma cafeteria do aeroporto. E o café demorou, deu uns problemas lá, e a esposa dele ficou indignada com a situação. Ela falou: não, eu vou tirar essa situação. E ele falou: não, peraí, essa é a hora de você ser crente. É a hora que você tem razão com a
Você sabe como que essa pessoa está? Você sabe por que ela está passando? E aí ele foi e puxou conversa com a moça que estava atendendo ele. E ele simplesmente pediu para ela: moça, está tudo bem? E a moça desandou de chorar. E ela começou a abrir o coração para ele ali, e ela contou toda a história dela. Ela estava passando por um momento de dificuldade, com um filho pequeno, doente. É uma situação mais ou menos assim, né? Você que assistiu. E eu sei que no final das contas, aquela moça tinha todos os motivos do mundo para não estar ali trabalhando, mas ela estava ali trabalhando e servindo. E porque ela cometeu um erro, talvez a esposa dele fosse ofendê-la. E ele falou: não, espera aí, vamos ver qual é a situação dela, como ela está. É como nós tratamos as outras pessoas, diz muito sobre o nosso caráter. Como nós tratamos um garçom num restaurante, como nós tratamos um atendente de uma loja, como nós tratamos um recepcionista de um local onde nós vamos, como nós tratamos os funcionários, secretários, como nós tratamos as pessoas, diz muito sobre o nosso caráter. O amor não é egoísta. Então, o que importa não é eu estar bem, não é eu ser servido, mas o que importa é o outro estar bem. É esse amor que Jesus fala, que nós temos que amar as pessoas ao ponto de nos preocuparmos com as pessoas. Como essa pessoa está? Eu contei uma história um tempo atrás, na cidade de Foz do Iguaçu. Eu fui na casa do cidadão, cheguei lá e o cara me tratou muito mal, mas muito mal mesmo. E aí, um outro dia, eu tive que voltar com um colega meu e falei assim: cara, esse cara é grosso, é um cara ignorante, uma pessoa estúpida, tu não imagina. Eu vim aqui esses dias, ele me tratou mal, não me recebeu direito. E aí eu cheguei com o meu colega, para ser atendido pelo cara, o cara nos carregou no colo. Foi o melhor tratamento que eu podia ter na minha vida. O cara serviu café, nos convidou para entrar, recebeu muito bem. E eu saí envergonhado da casa dele, porque eu tinha falado mal dele. E aí depois eu fui descobrir que o cara estava com um problema sério na família. E ele tinha me tratado mal naquele dia porque ele estava numa situação gravíssima e ele precisava resolver. E eu cheguei bem na hora e ele não conseguiu me dar atenção. E eu me senti mal porque ele me recebeu bem, só que eu não me preocupei com a situação que ele estava vivendo. Isso já faz uns 20 anos atrás. Mas hoje eu me lembro disso, porque é exatamente sobre isso que eu estou falando. A gente precisa amar as pessoas a ponto de me preocupar com a outra pessoa. Quando a maior prova de que nós temos problemas seríssimos com o amor e amar o próximo é quando eu me preocupo só comigo, eu não me preocupo com o outro. Não me interessa o que o outro está passando, eu quero saber de eu ser bem tratado, eu quero saber de que eu sou o centro da atenção. O que é isso? Problema emocional. Uma atitude grosseira e exigente com quem te serve mostra que você considera ser superior aos outros. Se você trata mal as pessoas que estão ali para te servir, isso mostra que você se considera melhor que os outros. Você se considera superior. Agora veja o exemplo de Jesus. Jesus era Deus, ele se humilhou, ele se fez homem. É essa atitude que a palavra de Deus fala que nós temos que nos humilhar, nós temos que descer do nosso pedestal e aprender a amar as pessoas ao nível de nós tratarmos as pessoas como nós queremos ser tratados. É isso que Jesus fala. É desse amor que Jesus está falando. É tratar sem grosseria, é tratar com amor, é tratar com respeito, é se preocupar com as pessoas, é estender a mão, é dar o ombro, é estar ali como apoio para ajudar as pessoas e não julgar simplesmente. Tem um escritor que escreveu uma frase bem interessante, Eric Hobsbawm. Ele escreve assim: ó, desrespeito é um homem fraco fingindo que tem força. Imagine comigo, desrespeito é um homem fraco fingindo que tem força. Você já refletiu sobre falar palavrão, por exemplo? Eu tive um testemunho da minha família que estava conversando. Uma pessoa que veio almoçar na minha casa, na casa da minha sogra, na época minha sogra é cristã da Congregação Cristã do Brasil. E a pessoa veio almoçar com a gente e ela falava um palavrão, que ela era cristã também, dizia cristã pelo menos, e um palavrão atrás do outro, palavras absurdas que saíram da boca dela, não era? E aí eu não sou de falar, e a pastora também não é de falar, assim, de chamar a atenção, assim, de
bater de frente, mas a minha sogra E a minha sogra chegou e falou: escuta aqui, você é cristã? Ela falou: sou. E esse palavrão teu? Isso não é palavra de uma pessoa crente. Eu fiquei até com vergonha, eu saí de pé. Mas ela falou: isso não é palavra de uma pessoa crente. Uma pessoa cristã, a minha sogra falou: uma pessoa normal já não fala isso, muito menos um crente. E aí confrontou. E aí eu fiquei olhando, eu peguei esse pé e falei: deixa a sogra resolver, que ela é boa para isso. Mas é o que é? Tem pessoas que não conseguem se livrar do palavrão. Quando a palavra de Deus fala que da sua boca tem que sair aquilo que edifica, aquilo que é amoroso, aquilo que vai falar de Deus, que vai abençoar a vida das pessoas. E aí a pessoa começa, se converte em casa, mas continua os mesmos palavrões, a mesma. Que isso? Precisa de tratamento. Precisa de uma mudança, amém? Fala para o pessoal do teu lado: seu melhor lugar para se praticar o amor é dentro de casa, amém? O melhor lugar para se praticar o amor é dentro de casa. Eu costumo dizer que a verdade que liberta é uma família, amém? Toda família tem problema, não tem? Toda família, no meio dos crentes não tem isso, mas toda família tem um tio bêbado que se reúne no final só para incomodar. Toda família tem, é ou não é? Toda família tem um folgado que atrapalha, mas a gente continua amando, é ou não é? A gente continua amando, a gente não deixa de amar, a gente pensa, se eu tenho um filho que me dá problema, como é que eu vou deixar de amar o meu filho? Eu vou expulsar meu filho de casa? Não tem como, é filho, eu vou continuar amando, apesar dos pesares. É ou não é assim que funciona? Então o melhor lugar para praticar o amor é dentro de casa, é o lugar onde nós vamos enfrentar as piores lutas, as piores dificuldades, mas é o lugar onde a gente exerce o amor. O problema é que muitas vezes nós somos muito educados com os de fora e não conseguimos ser educados dentro de casa. E isso é um problema sério. A gente trata bem os de fora, a gente respeita os de fora, mas a gente trata mal os de dentro. Tem muitos casamentos morrendo por causa de grosseria. Muitos casais se separando hoje por causa de grosseria dentro de casa. O marido trata mal a esposa trata mal o marido, um fala palavrão para o outro, um trata mal o outro, um xinga o outro, um fala mal, um critica. Pô, peraí. Tem um texto que fala lá do relacionamento do casal. Vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a vida por ela. Esse é o tamanho do amor do marido pela esposa. E aí tem a outra parte que diz assim: vós, mulheres, submetam-se aos vossos maridos, porque os vossos maridos são cabeça do lar. Aí o homem quer exigir submissão, mas ele não ama. A submissão ela vai vir de volta quando você amar a tua esposa o suficiente e respeitar a tua esposa o suficiente, honrar a tua esposa o suficiente para que a honra, a submissão seja recíproca. É um equilíbrio. Se você não ama, se você trata mal, automaticamente você vai receber mal. E vice-versa. É dos dois lados. Tem hoje, se nós olharmos, a maioria dos casamentos se acaba por falta de amor. Por falta de amor não, por grosseria mesmo. Falta do amor mesmo. O amor de Deus. Não o amor eros, o amor erótico. Não, o amor de Deus realmente. Porque o amor eros é o amor da paixão, né? Aquele que pega fogo no começo. Aí quando acaba a paixão, o que resta? Ou tem o amor verdadeiro, ou entra a grosseria, entra a falta de educação e acaba rompendo o casamento. Amor abençoador é o nosso tema. Se você ama realmente, você vai abençoar. Se você ama, você vai cuidar. Se você ama, você vai respeitar. Se você ama, você não vai ser grosso.
A cortesia é mostrar o amor nas pequenas coisas. Cortesia é mostrar o amor em todas as atitudes. É dar o seu lugar. Sabe, a igreja precisa ser um ambiente de amor. Eu vou usar a igreja como exemplo. Vamos usar o exemplo em nome de Jesus, não é uma profecia. Vamos dizer que essas cadeiras vão que vem vão estar lotadas. Amém? Não vem no mês que vem. Mês que vem, está terminando esse mês. Amém? E aí essa igreja está lotada, não tem nenhuma cadeira vazia. Chega alguém visitar a igreja. O que você faz? Se você realmente ama Deus e ama o próximo, você é dono da casa. Qual é a atitude de cortesia que você vai fazer? Você vai levantar e dar o seu lugar. Amar é isso. É estar disposto a oferecer o teu lugar. É estar disposto a oferecer a tua carona, nem que você fique para trás. Amar é oferecer um ouvido para escutar e não sair falando o que ouviu. Porque muitas vezes a gente começa com o ouvido e sai fazendo fofoca, né? Falei domingo sobre a fofoca. Então, amar é uma atitude de cortesia, de amor, é aprender a ouvir, prestar um ouvido para a pessoa. Talvez você não vai conseguir resolver o problema dela, mas se você emprestar um ouvido já vai ajudar bastante, porque ela vai desabafar. Amar é aprender a elogiar, não só criticar. Tem gente que fala que ama, mas só critica. Não dá um elogio. Pegue Tito capítulo 3, verso 2. Tito 3, 2. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Paciência vem de mudar a perspectiva de como você vê a situação. Olha para a pessoa que ela fala assim: os maiores problemas que você vê na vida dos outros não estão na vida dela, estão na forma que você olha para ela. Sabia disso? Os maiores problemas que você enxerga na vida dos outros não estão nela. É aquela historinha da vidraça suja, acho que a maioria que já viu, né? A mulher levantava todo dia e xingava a vizinha porque a roupa da vizinha estava encardida e estendida no varal. Até que um dia o marido dela se cansou, levantou mais cedo e limpou a vidraça. Porque estava suja a vidraça do apartamento dela, não a roupa da vizinha. Às vezes nós achamos que os problemas estão nos outros, a gente vê os problemas dos outros, mas o problema não está no outro, o problema está em você, como você olha para o outro. A tua falta de amor, a tua arrogância, o teu orgulho faz com que você olhe para a pessoa e só veja defeito, não veja qualidade. Você não conhece a história das pessoas, você não sabe das feridas, das mágoas, de todo o peso que essa pessoa carrega. A gente não sabe, muitas vezes a gente está julgando, apontando o dedo. Pegue Provérbios 19, 11. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Esse texto é interessante porque eu ouvi uma mensagem do pastor Juliano um tempo atrás, volta e meia eu falo dela, porque para mim foi muito impactante. Ele disse o seguinte: basicamente é esse texto aqui. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Ou seja, chega um tempo, se eu realmente sou cristão, porque não adianta eu falar que sou cristão se eu não vivo como cristão. Não adianta eu falar que eu sou cristão se eu sou cristão só dentro da igreja. Você tem que ser cristão no trabalho, na faculdade, na escola, lá onde você, em todo lugar que você estiver, no futebol. Falei com o rapaz semana passada, ele foi jogar bola com os crentes. Fui jogar bola com os crentes, pastor. E aí tinha um pastor jogando e às vezes ele errava e dava um chute na canela de alguém e falou: meu irmão, me perdoa, me perdoa. É assim mesmo, o crente é assim, precisa ser assim. Não adianta eu ser crente dentro da igreja e na minha casa fazendo o inferno. Não
Não adianta dizer que sou crente dentro da igreja e lá na empresa ninguém quer trabalhar comigo porque ninguém me suporta. Não adianta dizer que sou crente dentro da igreja e vou para o futebol e me transformo e viro num possuído. Vou dizer uma coisa mais leve, não vou dizer outra coisa pior. Mas tem muito crente que é assim, gente. Eu já joguei com um crente que ia jogar bola, chega a hora da butinar em todo mundo. É crente. Nós precisamos mudar, nós precisamos ter sabedoria. E assim, eu levei um chute, glória a Deus. Me perdoa, irmão? Está perdoado. Por quê? Porque nós aprendemos a ignorar as ofensas, nós aprendemos nós entendemos, o pastor Juliano fala muito sério isso. Ele fala que chega um momento da nossa caminhada cristã que se nós somos crentes de verdade, nós não temos direito de ter direito mais. Por quê? Porque nós amamos tanto as pessoas que nós não estamos preocupados com o nosso direito. Nós estamos preocupados que as pessoas tenham o amor de Deus na vida delas e que nós sejamos o canal desse amor de Deus. Pessoas difíceis, pessoas fáceis, pessoas complicadas, mas nós temos que aprender a amar. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Glória a Deus se for ofendido. Falo isso hoje. Se fosse há 20 e tantos anos atrás, a coisa era bem diferente. Mas a gente precisa, se nós nos convertemos, nós precisamos mudar. E quando eu falo em futebol, eu era bem conhecido quando eu jogava bola, porque eu era ruim, não ruim de jogar bola, mas eu era bandido. Eu batia, eu jogava futebol, eu agredia os outros. Entende? Então é isso que eu falo, a gente precisa mudar. Aí eu me converti, eu vou lá jogar bola e continuo fazendo as mesmas coisas. Eu lembro do último campeonato que eu disputei na minha cidade. Nós estávamos perdendo de 5 a 0, eu estava na reserva, eu entrei e fiz um estrago. Eu já tirei o melhor jogador do time. Isso não é bonito, isso é feio. E aí eu me converto e continuo fazendo a mesma coisa. Não, nós precisamos mudar. Crente é crente em todo lugar, em toda hora, onde estiver. Crente que eu falo é cristão, não é o religioso. Não adianta eu ser religioso, achar que eu sou perfeito e viver uma vida totalmente torta lá fora. Não, eu preciso ser isso. Preciso ser cristão, ter uma vida transformada pelo poder da palavra de Cristo. Eu preciso viver a palavra de Cristo. Tem muita gente que fala que é cristão, mas idolatra a si mesmo. Piorou os outros, né? Uma regra de ouro para você. Lucas 6,31. Essa regra é regra-chave. Uma regra de ouro realmente. Lucas 6,31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam com você. Pense se o que você faz para os outros é o que você quer que faça para você. Basicamente é isso. É a regra de ouro. Faça aos outros a mesma coisa que você quer que eles façam para você. Se você quer ser amado, se você quer ser respeitado, se você quer ser honrado, aprenda a amar, aprenda a respeitar e aprenda a honrar as pessoas. Amém? 3 e último para nós encerrarmos essa noite. O amor não se irrita facilmente, então seja gentil, sem julgamentos e precipitações. Não julgue precipitado. Mateus 7, do 1 ao 2. Mateus 7, do 1 ao 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Olha aqui. O mesmo julgamento que você der para o outro, você vai ter. Não julguem para que não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, seja gentil, sem julgamento precipitado. Aprenda que você não é juiz. Nem Jesus falou assim: olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ou seja, nem Jesus julgava os pecadores. Pense, se Jesus é o Filho de Deus, Jesus era Deus, e estava aqui e falava assim: eu não vim para julgar o mundo. Quem sou eu para julgar alguém? Eu estou aqui para amar e demonstrar o amor de Deus para todas as pessoas. Só isso. Veja como Jesus continua falando. Mateus 7, ali mesmo, do 3 ao 5. Porque
porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu olho, em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe de tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É uma palavra pesada que Jesus fala, chama de hipócrita, né? Porque a gente enxerga todos os defeitos dos outros, mas a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. Muito pesado, e Jesus não alivia. E olha que Jesus era o amor. Jesus é o amor. E ele não alivia, ele chama de hipócrita mesmo. Ele fala assim: olha, tira a trave do teu olho. Você quer ajudar o teu irmão tirando um cisco, mas você está com uma gigante, uma trave gigante no teu olho, e você não está vendo essa trave no teu olho. 3 coisas para vencermos o julgamento. Primeiro, tratar a hipocrisia na nossa vida. Jesus acabou de chamar de hipócrita. 3 coisas para você vencer o julgamento, para você não julgar as pessoas. Primeiro, tratar a hipocrisia. Não diga uma coisa e faça outra. Isso é a pior coisa na vida dos cristãos. E eu tenho visto gente, meu Deus, a pastora às vezes até briga comigo em algumas coisas, porque depois que eu dou minha palavra, eu sofro prejuízo, mas eu não volto atrás da minha palavra. A palavra de Deus diz assim: o teu sim seja sim, o teu não seja não, o que passa disso vem do maligno. E as pessoas dão uma palavra, depois volta atrás, muda tudo, aí tenta distorcer, dizer que o outro está errado. Não! Se você tem uma palavra, o cristão que é cristão cumpre a palavra. Se eu dei a palavra e eu não cumpro com a palavra que eu dei, isso é hipocrisia, é mentira, vem do maligno. A palavra de Deus diz claramente: vem do maligno. Não seja uma pessoa mascarada. Avalie isso. As pessoas que mais te irritam são aquelas pessoas mais parecidas com você. E é bem assim. As pessoas que mais nos irritam são as pessoas mais parecidas com a gente. Eu lembrar da Karina, está aqui, eu lembrar da Karina quando era adolescente. Eu e ela brigava muito. E eu bati de frente com ela. E ela batia o pé, eu batia mais forte. Eu sou o pai e tenho autoridade, né? Mas por que a gente batia forte? Porque o temperamento é igualzinho. É o que eu estou falando aqui. As pessoas que mais irritam a gente são as pessoas mais parecidas com a gente. Nós brigávamos. Eu era pai, então eu impunha minha autoridade. Ela era obrigada em muitas coisas de obedecer, mas por que eu ficava tão irritado? Porque o temperamento dela é igualzinho ao meu. Então pense, as pessoas que mais se irritam são as pessoas mais parecidas contigo. Olha as tuas atitudes. Olha o que você faz e olha a atitude da outra pessoa. Segundo, agir com integridade. Tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro a viga do teu olho. Viga é uma coisa grande, né? Julgue você mesmo de forma correta. Esteja disposto a fazer as mudanças necessárias na tua vida. Pare de apontar o erro dos outros. Você precisa julgar você mesmo, não os outros. Nós precisamos tirar a trave do nosso olho. E terceiro, para nós encerrarmos essa noite, ofereça misericórdia às pessoas. Sempre oferecer misericórdia. O texto diz assim: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É a misericórdia. Eu tiro primeiro do meu, e aí então eu posso auxiliar o meu irmão, eu posso ajudar. Estenda aos outros o mesmo tipo de compreensão, de graça, de perdão que Deus estendeu para você. É tudo que nós precisamos. Amém? Se coloca de pé, o louvor pode estar subindo. Nós estamos encerrando. Para nós encerrarmos sobre o julgamento. Você não é Deus. Amém? Todos nós vamos responder a Deus um dia. Todos vão responder a Deus. Então, nós não somos Deus para julgar ninguém. E segundo, as pessoas não podem suprir o que só Deus pode suprir na nossa vida. Muitas vezes nós estamos vendo algo na vida da pessoa que só Deus pode suprir. Colossenses capítulo 3, verso 3 diz assim: suportem-se uns aos outros
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Feche os teus olhos um instante. Provérbios 10:12 diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Seja misericordioso, perdoe as pessoas de uma vez por todas. Não fique com ressentimento. Não traga de volta à mesa a ofensa que você sofreu na casa. Se você decidiu perdoar, você tem que perdoar verdadeiramente, porque quando você traz novamente, cada vez que você vai conversar, você traz de volta aquela situação, é porque você não perdoou. Você está com ressentimento, a tua mente está tomada por esse ressentimento. Provérbios 17:19 diz: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Provérbios 16:28 diz assim: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Talvez você tenha sido ferido profundamente por alguém. Talvez você tenha sido ferido pelos teus pais. E hoje o teu relacionamento com Deus ou com as pessoas que estão na igreja, ele reflete muito essas mágoas, essas feridas do passado. Hoje é o dia de você receber esse amor de Deus e você dar esse amor de Deus perdoando as pessoas que te ofenderam, sendo misericordioso, sendo amoroso, sendo compreensivo com as pessoas. Coloque toda ofensa, toda mágoa, todo ressentimento nessa noite diante do Senhor. Eu quero orar contigo. Mas antes de orar contigo, eu quero dar mais uma historinha para você. Diz que um senhor de meia idade, ele começou a se questionar por que os pais, as capas de CD, os planos estavam ficando cada vez mais para as letras menores. Até que um certo dia ele decidiu fazer um exame de vista e ele percebeu que não eram as letras que estavam ficando menores, mas era a sua visão que estava diminuindo pelo cansaço da idade. E ele já não conseguia mais ver nitidamente o que ele enxergava antes. Sabe, muitas vezes nós vivemos com feridas, com mágoas, com ressentimentos, com amarguras do coração, e nós começamos a olhar a vida à nossa volta, nós começamos a olhar as pessoas baseado nas feridas e nas mágoas que nós temos. E eu quero desafiar você hoje a chegar diante de Deus, não é diante de mim, não é diante da igreja, não, é diante de Deus, e você ter uma conversa, intimidade com o Pai, para que você possa receber esse amor verdadeiro, esse amor genuíno, e a tua vida realmente possa ser transformada a ponto de que você vai abrir o teu direito de estar certo para poder amar as pessoas incondicionalmente, mesmo que às vezes as pessoas vão nos decepcionar, ainda assim nós vamos continuar amando. Por quê? Porque nós experimentamos esse amor de Deus. Só que para experimentar esse amor de Deus, você precisa aprender a perdoar, a estender a misericórdia que Deus estendeu sobre você, sobre nós. Muitas vezes o problema não está naquilo que nós vemos, mas está na forma como nós vemos. Então aprenda a perdoar.
que fomos aceitos por Deus por meio da morte